Olá, tudo bem com você? Este é o Medicina e Saúde, eu sou Soraya Davi e a gente vai falar hoje sobre o Abril Preto. No mês de abril, além de diversas campanhas de prevenção, como o Abril Azul, que é a campanha da prevenção do câncer de esôfago, a gente tem também o Abril Preto, que é a conscientização do cisto pilonidal. Você já ouviu falar sobre esse tipo de doença? Sabe que público atinge? Quem vai responder para a gente é o coloproctologista do Centro Médico Gastroclínico, o Dr. Gustavo Curachi. Tudo bem, Dr. Gustavo? Oi, Soraya, tudo bem? Você é o papa do assunto, né? Todo mundo fala aí que a referência em cisto pilonidal na região é o Gustavo Curachi, é isso mesmo? É bom ouvir isso, né? Mas até esse tema, assim, ele é um assunto que caiu na minha vida porque vamos dizer que é uma doença pouco conhecida. E muitas pessoas desconhecem sobre isso, até certos médicos, né? Então, quando eu comecei a atender, eu via o sofrimento, a dificuldade desses pacientes, então eu me envolvi bastante, Você se identificou com isso? E houve uma revolução nessa doença, né? Porque antigamente o tratamento era muito agressivo, ele era muito mutilante, e aí eu sentia, são pacientes jovens, eu sentia um sofrimento enorme e houve uma mudança, né, para um tratamento menos invasivo. E eu fui atrás, estudei e, assim, de certa forma, um dos primeiros a fazer aqui na região cirurgias menos invasivas. Então, acho que é por conta disso, né? Que bacana, muito bom saber. Doutor Gustavo, vamos começar falando qual que é o principal fator que ocasiona esse tipo de doença? Então, vamos lá. Essa é uma doença que acomete normalmente adolescentes e adultos jovens, pacientes que têm uma quantidade de pelos na região ali mais acentuada, né? Pacientes um pouquinho mais acima do peso também são mais comuns. Vamos explicar para quem está em casa que região é essa que você está falando, né? Porque nunca ouviu falar em cisto pilonidal, não sabe nem aonde é que aparece esse cisto. Então vamos lá, doença pilonidal ou cisto pilonidal é um cisto que aparece na região do cóccix, né? Que é o finalzinho da coluna ali, próximo ao bumbum, próximo ao ânus ali. Ali é uma região que tem um osso, né? E é uma região de impacto. Então, quando a gente senta, quando a gente anda de bicicleta, até na academia ali é uma região de impacto. Então, esse impacto naquela região faz com que os pelos não consigam nascer adequadamente. E essa dificuldade dessa raiz, né, brotar, faz com que o pelo inverta o sentido. E esse pelo vai liberando suor, um pouquinho de líquido, formando um cisto. Então, ali se forma um cisto, né, que é chamado de cisto pilonidal. E esse cisto, muitas vezes, vai incomodar, vai causar dor e algumas vezes até infeccionar. Nossa, é um problema sério, né? E como que é feito o diagnóstico desse problema aí? O diagnóstico é basicamente clínico, né? O médico, uma vez que ele consiga olhar a região, ele já consegue fazer o diagnóstico. Normalmente aparece, o paciente tem dor, né? Um inchaço, uma vermelhidão na região, ou até um abaulamento. E às vezes a gente encontra alguns buraquinhos, que são chamados de pits, que é onde ali a raiz inverteu, que faz um canalzinho, um buraquinho ali na região. E tendo isso aí, a gente já consegue fazer o diagnóstico, não necessitando de nenhum exame complementar, nada demais. Doutor, você falou que basicamente o paciente vai sentir dor. Tem algum outro sintoma? E quais são as consequências de quem demora para procurar um especialista? O que pode acontecer? O paciente normalmente vai sentir uma dor quando senta na região. Ele pode ter secreção, pode ficar vazando um líquido ali da região, causando mau cheiro, às vezes molhando a roupa, né? A roupa íntima ali ou até a calça ali na região, né? Então, basicamente é dor e o vazamento de um líquido, né, nessa região. Quando o paciente demora a procurar, normalmente esse cisto aumenta de tamanho, de profundidade, logicamente aumentando a dor e dificultando a recuperação. O tratamento se torna mais longo, mais difícil. Então, quanto mais tempo se leva para fazer o diagnóstico, normalmente mais tempo para a recuperação. Tá, bom, é um problema que decorre de quem tem ali bastante pelo, né? Como você falou, uma solução seria fazer a depilação ou isso não resolve? Isso, quando a pessoa está bem no início da doença, algumas medidas, né, como a depilação,
a perda de peso, o cuidado com o impacto na região, pode ser o tratamento necessário. Gente, a obesidade ou sobrepeso está em tudo, né? Até nessa situação. Até nessa situação é o mais relatado. Normalmente isso acontece por um fator. Quando a gente ganha peso, aquela covinha do bumbum, ela fica mais funda. Então ali tem mais atrito e o pelinho tende a entrar mais. Puxa vida. Bom, aí diagnosticado cisto pilonidal, qual que é o tratamento recomendado para um caso leve de cisto pilonidal? E aí num caso mais agravado, é a cirurgia, doutor? Num caso mais leve, se o cisto for muito pequeno, se o cisto não tiver infecção, medidas higiênicas, né, como depilação, secar bem a região no pós-banho, né, e o cuidado com o impacto pode ser a solução. Mas normalmente quando o paciente procura o médico, o cisto já está numa fase mais avançada, aí normalmente o tratamento é cirúrgico, né, o tratamento cirúrgico, como eu disse bem no comecinho, o tratamento ele tem, vamos dizer, duas vertentes, né, uma que é mais agressiva e uma que é mais conservadora, né, conservadora não, menos invasiva. E aí a gente pode optar por qualquer um dos dois, né? Dependendo de cada caso. E aí, pela tua experiência, doutor Gustavo, esse tipo de problema tem acontecido mais no público de adolescentes, mais jovens, adultos têm trazido também essa questão? A faixa, mais em homem, mais em mulher? Como é que é essa questão? A faixa etária mais ou menos começa lá pelos 15 até os 25, que é a faixa mais comum, né? Então, normalmente jovens, às vezes eles ficam acanhados, né? Porque é uma região mais que causa mais vergonha, causa mais íntima, assim. Então, às vezes o paciente demora para procurar, né, atendimento. É celular de médico, normal, gente, tá tudo certo. E o sexo masculino é mais frequente. O sexo masculino é mais frequente porque o homem normalmente tem mais pelos, né, na região, mas não é muita diferença significativa. Assim. Tá certo. E é possível que o cisto pilonidal ele ocorra depois de um tratamento? Essa reincidência, ela acontece, doutor Gustavo? Infelizmente, assim, é uma região que tem impacto, né, e tem pelos. Então, assim, até um dos cuidados a gente orienta por uns 6 meses uma depilação e depois, se possível, uma depilação até a laser, que isso diminui bastante a recidiva, né, a reincidência da doença. Os cuidados ali de higiene também são importantes. Mas ela tem possibilidade de voltar mesmo. Certo. Bom, você falou da questão de higiene, dos cuidados, mas a gente tem que perguntar, né? Existe alguma outra forma de prevenção do cisto pilonidal? Por exemplo, a questão de alimentação, prestar atenção em alguns fatores, de repente, que a gente não abordou aqui, para até a gente ter uma clareza maior sobre a doença. Sabe que é uma pergunta bem interessante, né? Assim como existem algumas lesões de pele decorrentes da má alimentação, como por exemplo acne, espinha, né? Ali a região também sofre de processos inflamatórios, né? Então, quando a gente se alimenta de muita gordura, de muito açúcar, né? Isso predispõe mesmo a inflamações, né? E aí, como é uma região de impacto, se um pelinho inflama, aumenta a tendência, assim. Não é nada relatado, assim, como um fator de risco direto, mas pensando nessa linha que você abordou, é muito interessante. Eu acho que tem tudo a ver, sim. Né? Porque se vai agravar um pouco mais, né? A gente tem que cuidar realmente com o que a gente come. Doutor Gustavo, eu quero agradecer a sua participação aqui. Doutor Gustavo está no Instagram, para aqueles que têm interesse em saber um pouco mais sobre cisto pilonidal, tem alguma dúvida, ele está lá, ele pode responder, tá? Vocês podem encontrar o Dr. Gustavo acessando @Gustavo_Kurashi, tá? Como está aí no vídeo, @Gustavo_Kurashi. Ou também obter informações através do telefone WhatsApp 45 2101 7700. Esse telefone também é para agendamento, né, doutor Gustavo? Sim, funciona para agendamento. Então, assim, não dá para ter vergonha, não dá para ficar sofrendo quieto em casa, ter vergonha de falar para a mãe, para o pai. Tem que falar, gente, tem que procurar o especialista, está aí para isso. Você mesmo falou que o teu público maior é de adolescentes, né? Sim, sim. Resolver de início, né, doutor Gustavo? Quanto mais cedo vier, mais rápida a recuperação, menos dor, menos desconforto. Então, é uma dica aí. Muito bom, então. Obrigada mais uma vez, doutor. Obrigado. A gente vai ficando por aqui, lembrando que para você se inscrever no nosso canal é muito simples, tá? Vai lá, se inscreva na TV Medicina e Saúde para receber notificação de novos vídeos com muitas novidades sobre inovação na saúde, novos assuntos, tratamentos, diagnósticos e os melhores ou mais referenciados profissionais da saúde da região para você. A gente se vê, até mais!